A paz, amadas. Estou muito grata a Deus por ser chamada, Chamada pela pastora. Eu agradeço pela vida dos meus pastores que têm me dado a oportunidade de servir a Deus trazendo a palavra. Eu falo que não é de mim, eu falo. É o Senhor que nos proporciona, nos presenteia para ministrar a palavra dEle. Porque por nós mesmos não conseguimos. Mas é Ele que ministra os nossos corações, em nossas vidas. É Ele que nos dá a graça. Eu vim falar aqui um pouco sobre experiência com desprezo. Os desprezos da vida que todo mundo passa. Ficou um pouco pequeno, mas o espaço, então eu vou resumir um pouco, E eu acredito que todo mundo aqui tem uma história, uma experiência, uma dor, um trauma, Toda dor traz um trauma em si e deixa marcas, e dependendo demora um tempo para ser curada. Mas Jesus, Ele deixou inúmeros exemplos de rejeição, porque Ele foi a própria rejeição. Jesus foi o mais rejeitado de todos os homens. Ele, como Deus, veio para os seus, e os seus o rejeitaram. Só porque Ele era o Salvador. Só porque Ele nasceu numa família humilde, simples, nasceu numa manjedoura. Ali já, no próprio útero da mãe, Jesus já estava sendo rejeitado. Maria teve que fugir com José. E em um lugar improvável, Jesus nasceu. O Salvador, o Criador, o Rei, o nosso Rei. Então, podemos ver que a rejeição é algo que Jesus veio e sofreu. Mas Jesus, Ele se curava num Pai. A primeira rejeição de Jesus foi em Nazaré, terra de origem. Ele já ministrando ali na sinagoga, Ele já foi rejeitado. Falando, quem é esse? Filho de um carpinteiro. Pensa que vai o quê? Ser o quê? Pegaram Jesus e multidão e tentaram jogar Ele em um precipício. Matar Jesus. Como assim? Jesus fugiu daquele lugar de Nazaré e foi para Jerusalém. Chegando em Jerusalém, ali, os grandes líderes, conhecedores da Torá, os grandes conhecedores da palavra, o rejeitaram também, porque ele não passava nos padrões. Nos padrões, muitas das vezes, de ser alguém chamado de grande mais socialmente, mas moralmente. Então Jesus, Ele caminhou essa vida sempre. Jesus veio, todo mundo sabe, Jesus veio para nos resgatar. Ele é o nosso resgatador. Ele veio para nos resgatar de um tão grande abismo, caminho que a gente estava indo. E se não fosse Jesus, não estaríamos aqui agora. Mas foi necessário. Mas como todo mundo já passou por um sofrimento, e muitos têm essa dificuldade de administrar as dores, administrar as rejeições, porque a rejeição dói. Na psicologia, a dor mais sofrida para eles tratarem é a rejeição. O ser humano não consegue lidar com rejeições. Ele já se reprime, ele já vai para um lugar, e dependendo, se ele não tem um apoio, ele cai já em depressões, E ali entra em um lugar e não consegue, e fica em prisões, fica preso naquela dor, naquela ferida. Bom, vou entrar aqui numa palavra aqui, que Deus me deu. Tem várias palavras que eu fiquei uma semana lendo um monte de palavras, que a palavra de Deus, assim, do começo ao fim, ela fala conosco. Aí a gente fica, meu Deus, qual que eu vou falar? Vai encaixar, Até com louvor, vai encaixar. Que se encontra em Isaías
43. Mas agora assim diz o Senhor, que eu criou ó Jacó, e que formou ó Israel, não tenha medo, porque eu remi, eu chamei pelo seu nome, você é meu. Quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando passar pelos rios, eles não o submergirão. Quando passar pelo fogo, você não queimará, as chamas não atingirão, porque eu sou o Senhor, seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Dei o Egito em resgate por você, e a Etiópia e Seba, para que você fosse meu, visto que você é precioso aos meus olhos, e digno de honra, e porque eu amo e darei homens por você e povos em troca de sua vida. Não tenha medo, porque eu estarei com você. Aleluia. Para finalizar, vou falar o último versículo, que é bem grande esse capítulo, né? Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o pedirá? Aleluia. Aqui já tem uma palavra maravilhosa que Deus declara o seu amor infinito por nós. Aqui o povo estava preso. Na parte aqui dizer, o povo estava preso. O povo estava preso. Sempre o povo entrava em cativeiro por conta das suas rebeldias, por conta das suas... sempre eles entravam em cativeiro por conta que eles distanciavam do Senhor e andavam nos seus próprios caminhos, pensamentos, e isso acabavam deixando eles cativos, e toda vez eles acabavam na mão dos inimigos, né? E nesses momentos eles eram oprimidos, né? Passavam por opressões e rejeições, né? Porque o povo de Deus sempre foi rejeitado, sempre foi deixado de lado. Se vocês lerem a história de Israel, Israel é um país que os inimigos sempre o atacam, mas sempre eles vencem com vitória, porque Deus deixou uma promessa para o povo de Israel, que eles jamais estariam sozinhos. E é assim que Ele fala para mim e para você nessa noite. O que você tem passado, o que você tem guardado aí no seu coração que te faz sofrer por tanto tempo? Onde você está preso? O que te impede de viver as promessas do Senhor nesse tempo? Porque o Senhor, Ele fez um povo escolhido. Um povo que Ele deu as nações por nós. É um povo menor, mas para Deus Ele via um povo que sempre estava ali, né, buscando Ele. Apesar de muitos caírem, mas Deus sempre, Ele fazia, levantava um libertador, um resgatador, para poder trazer o seu povo de volta para a sua terra de origem. E é isso que Deus sempre faz conosco. Quando estamos afastados, Ele usa alguém e sempre nos traz de volta à sua origem. Porque Deus fez nós para nós servirmos a Ele, para nós conhecer a Ele, para nós adorar a Ele. E aí nós conseguimos vencer essas batalhas, essas feridas que muitas das vezes causamos ou causam na gente, né? Aleluia, Jesus. Eu tinha separado aqui também falar sobre a história de um libertador. Já falei de Jesus, que Jesus ele foi o mais rejeitado e mais humilhado. Jesus foi rejeitado da manjedoura até a cruz. Mas Ele venceu. Ele venceu e nos deu a grande vitória que encontramos nele. Aleluia, Jesus. Glória a Teu nome, Pai. Então sempre Deus levantou alguém, mas a trajetória de vida, o processo, irmão, nunca foi fácil para ninguém.
José, foi a minha primeira ministração que eu dei para os jovens. Falei sobre a história de José. José, ele foi rejeitado pelos seus próprios irmãos, dentro da sua casa. Sem ele ter feito nada, ele foi rejeitado só porque ele contou de um sonho que Deus colocou no coração dele. Mas os irmãos tiveram inveja dele e expulsaram ele e venderam ele como escravo. E José foi vendido, passado de mão em mão, mas tudo nisso havia um grande propósito já de Deus na vida de José. O sofrimento na vida de José foi tão forte, mas na onde que ele estava, Deus estava com ele. Deus estava ali cuidando dele para chegar até o lugar que Deus chamou ele para ele ser. Deus chamou para ele ser o libertador do seu povo também. Ele foi o governador do Egito. Ele liderou por muito tempo e toda a sua família foi restaurada através da vida de José. Então sempre Deus tem vitória na nossa vida. Então a gente às vezes tem que parar de vitimizar muitas das vezes o sofrimento, sair do lugar do sofrimento, porque Deus ele usa a dor sempre para nos lapidar, para nos fortalecer, para nos fazer crescer, amadurecer. Muitas vezes a gente precisa de amadurecer espiritualmente, principalmente Deus nos chama, porque nossa vida, irmão, não termina somente aqui. Os pensamentos de Deus eles são maiores, são melhores que os nossos. Nós pensamos limitadamente, mas Deus, ele já está lá na frente. Ele já tem cuidado. Ele já tem cuidado dos seus. Ele tem cuidado da sua família. Então, quando verdadeiramente colocamos o nosso coração diante do Senhor, Ele faz uma transformação. Ele transforma a nossa vida. Você pode até ter medo. Você pode até ter medo, mas você vai vencer esse medo em Cristo. Porque em Cristo somos mais que vencedores. É Ele que nos molda. Eu falei, Ele que nos lapida para ser uma joia rara nas mãos dEle. Para ser um testemunho vivo. Um testemunho vivo. Deus te chama para ser um testemunho vivo na mão dEle. Jesus, Ele veio na terra. Ele nos fez ter uma visão ampla do que é ser cristão. Deixar o exemplo dEle. O exemplo de perdoar. Porque o perdão, ele liberta não somente só o que perdoa, e o que é perdoado também. É uma libertação, é uma cura, é uma restauração. É algo que te deixa viver os grandes propósitos de Deus. Porque muitas vezes a gente está paralisado em meio até de falta de perdão. Isso não combina para nós cristãos. A igreja ela foi criada por Cristo, onde nós somos o corpo e Ele é a cabeça. A igreja tem que andar unida, um olhando para o outro com um olhar de misericórdia, de compaixão, ajudando ao outro. Deus não chamou a gente para criticar somente o outro. Deus chamou para alertar. Muitas das vezes para conversar sobre certos assuntos e dar uma palavra ali de ânimo, sabe? De animar o seu irmão. Porque a palavra de Deus fala, chorais com que choras. E também se alegre com que está alegre. Assim nós seremos vistos como uma igreja em uma só unidade. Caminhando junto, porque sabemos que a igreja foi chamada para avançar. Para buscar aqueles que estão perdidos lá fora. Aqueles que estão sofrendo. Deus chamou a gente para a gente ser luz no meio das trevas. Levar a palavra de cura, de libertação, de transformação. Pois outra hora estávamos assim, nesse lugar, precisando de uma mão, precisando de uma palavra. Mas o Senhor é aquele que sonda os corações, Ele sonda nossos corações. Então, por isso que a Bíblia fala que nosso coração, ele é terra que só Deus conhece. Às vezes agindo de uma forma e falamos, como que eu estou agindo assim? Não nos conhecemos por falta
muitas vezes, de lermos a palavra, porque nós mesmos nos conhecemos quando nós lemos a palavra. Como que eu estou agindo? Esse comportamento, será que Deus aprova? Será que eu estou falando dessa forma? É a forma que Deus realmente quer que eu represente o reino dele? Então Deus nos chamou. Deus nos chamou para ser luz em meio às trevas. Levar a palavra. Buscar o tão pobre pecador. Foi para isso que Jesus fez. Ele deixou o exemplo. E quando Jesus, ele subiu ao céu, e em meio àquela multidão, ele falou para todos os discípulos: eu vou ao Pai, mas deixarei o Consolador, que é o Espírito Santo de Deus, que habita em mim, que habita em você, que te faz vencer naquele dia que você parece que é impossível. Mas a gente serve um Deus do impossível. E quando nos rendemos aos pés dele, o choro até pode durar uma noite. Noite pode ser, às vezes a sua luta tem sido anos, mas pode ter certeza que a palavra fala, mas a alegria vai vir. Porque que estão em mim têm esperança e renovarão sua esperança. Aleluia! E foi assim. Eu não ia contar, eu vou contar um pouco só do meu testemunho, um pouquinho que Deus fez na minha vida. Porque assim foi extraordinário, assim, maravilhoso. Estou vivendo assim a alegria do Senhor. A alegria do Senhor. Porque ali na maternidade eu fui dada para ser... Minha mãe não teve condições de cuidar de mim e ela me deu para adoção. Meu pai tinha abandonado ela e meu avô falou: você não vai levar essa menina para minha casa. Você não vai levar. Eu não quero filha de ninguém que não presta. E fui criada nessa família adotiva com muito amor, muito carinho. Mas no meu íntimo havia um vazio muito grande. Por conta dessa rejeição, né? Porque no nosso... Quando a gente está no ventre da nossa mãe, a gente já sente o que está acontecendo. Muita gente já é marcada ali do ventre. Mas Deus me presenteou com uma família assim, muito simples, mas muito amorosa. Cuidou de mim assim, de uma forma maravilhosa. Mas só que eles me protegiam tanto que às vezes eu ficava curiosa, queria saber quem eram meus pais de origem. Eles não deixavam, querer saber. E eu falava: Jesus, eu quero conhecer. Eu quero conhecer. Mas logo depois, a minha mãe que me criou, que já estava numa certa idade, já faleceu. Eu tinha 11 anos só. E ali eu já perdi minha mãe que me criou. E de um certo tempo, meu irmão que morava aqui foi para lá, me trouxe para cá. Eu morava no Rio Grande do Norte, eu não falei o lugar, né? Lá no interiorzinho, uma terrinha bem simplesinha. E o Senhor me trouxe de lá para cá, através do meu irmão, porque eu estava sem mãe, estava morando com meu pai. E eu vim para cá, já vim morar na casa da minha cunhada. Né? E ali também, para mim, não foi tão fácil. Né? Mas eu creio que Deus já estava cuidando de mim ali também. E passou já um tempo, meu pai também veio a falecer. E meu coração sempre apertadinho, querendo conhecer a minha família de origem. Né? E eu sempre, às vezes, tinha medo de magoar meus irmãos de adoção. Mas uma vez eu perguntei para ela, e ela: eu não sei. Mas sempre orando, Senhor, eu quero ver, antes que meus pais morram, quero conhecer a minha família de origem. Eu quero conhecer. Eu quero resolver esse problema. Porque o meu coração já estava liberto. Eu estava com perdão para dar para eles. Sabe? Já estava com perdão. E uns 3 meses atrás, eu ajoelhei na porta da minha casa, comecei a chorar assim, muito, muito. Eu falei: Senhor, Senhor, me traz uma notícia deles. E parece que eu estava sentindo que minha mãe de sangue não estava bem. Ela estava em tratamento de câncer. Não deixa que minha mãe morra, Pai. Olha só, orando por ela, eu nem sabia o que ela estava passando. Não deixa que minha mãe morra. Talvez ela esteja com uma doença, mas não quero que ela morra. Eu quero ver ela. Passou 2 meses, recebi uma mensagem pelo Instagram de uma das minhas irmãs. Falando: eu estou procurando uma irmã minha, que minha mãe deu para doar. E por muito tempo a gente quis te procurar, mas houve muitos impedimentos, né? E ali meu coração já começou a se alegrar. Eu falei: meu Deus, eu orei, Senhor, veio com resposta para mim. Porque apesar, irmão, de ter tudo acontecido isso, a gente tem que entender a situação de cada um. A gente tem que entender. Então eu perdoei, porque quem está aqui em Cristo, nova criatura é.
Então o meu coração não era mais aquele coração só natural. O meu coração era um novo coração em Cristo. Se Cristo foi rejeitado pelos seus e ele foi para a cruz e perdoou quem tanto o rejeitou, quem sou eu que preciso de um perdão, não perdoar a minha família de origem? Eu perdoei muito feliz e muito alegre, abracei eles. Eu falei, Jesus, agora eu quero o meu pai também. Quero conhecer ele também, não importa o que aconteceu, eu quero conhecer o meu pai. E antes do Dia dos Pais, Deus me presenteou com o meu pai na tela ali, falando de vídeo, com a minha mãe junto ali falando também. E nós rindo, e ele falando assim, quando você vem para cá, fala 2 dias antes que eu quero, né, já preparar. Eu falei, oh, aleluia, Jesus, obrigada, tu és fiel, tu és poderoso. Quanto tempo eu orei por essa vitória, mas aqueles que permanecem no Senhor firme, orando, o Senhor, ele vem com resposta. No tempo dele, não é no nosso tempo. As promessas do Senhor, elas irão se cumprir. Muitas das vezes a gente fica endurecido, mas quando você entrega seu coração, Deus faz uma obra sobrenatural, porque a gente serve um Deus sobrenatural. Eu morava ali até, não era tão longe quando eu morava no estado lá, era mais fácil, mas a distância foi tão grande, mas o Deus que eu sirvo aqui é o mesmo Deus que está lá em Natal. E Ele fez uma ponte para minhas promessas, para os meus sonhos se realizar. Porque eu sirvo um Deus todo-poderoso. E Ele sabia das minhas necessidades. Ele sabia das minhas carências. E Ele é o Deus que supre todas as carências. Ele é o Deus que pega a sua dor e transforma em alegria. Transforma em alegria. Essas feridas, coloca nas mãos do Senhor. Ele vai te curar. Ele vai te libertar. Ele é um Deus que veio para nos dar vida e vida abundante. Servir a Ele é maravilhoso. Eu amo servir a Jesus. Eu falo, se não fosse Jesus na minha vida, eu não sei nem onde que eu estaria agora. Ele me resgatou. E Ele fala que Ele me formou também. Então foi na palma das mãos que o Senhor nos formou. Olha só que preciosidade. Ele formou o céu e a terra, Ele formou com a sua palavra, mas com as mãos Ele teve, não, agora é minha obra. Ele te formou e Ele te lapida, sabe? O coração seu, está te chamando, Ele te chama para viver as grandes obras dEle. Porque Jesus falou, em meu nome, obras maiores fazereis. Se Ele falou isso, Jesus falou que quando nós tomamos posse da bênção dEle e caminhamos com Ele, obras maiores Ele fazerá e vai fazer na nossa vida. Porque Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus que restaura. Ele restaurou a minha família, a mim. Ele falou, filho, toma o presente. Me presenteou, aleluia, glória a Deus. Pode ter certeza, o que o seu coração deseja, o que o coração seu deseja, se for da vontade do Senhor, alinhado às promessas dEle, Ele vai cumprir na sua vida. Ele vai cumprir todas as promessas, porque Ele é um Deus de promessa, desde de Gênesis a Apocalipse. Deus só escreve promessa direcionada para o seu povo. E a promessa maior, irmãos, é estar todos nós unidos na igreja com Jesus no céu. Essa é uma das maiores promessas. Essa é a promessa que Ele prometeu e Ele cumpriu na cruz. Não tem como inimigo, ninguém falar que é mentira. O inimigo pode até se levantar, falar que você é isso, que você fala é aquilo, que seu passado isso. Jesus, Ele curou todas as nossas feridas. Ele nos restaurou a Ele. Ele nos restaurou. Você é povo de Deus. Você é uma mulher de Deus. E Ele te chamou para viver o extraordinário. E viver o extraordinário é viver as promessas de Deus. É caminhar, sabe, obedecendo a sua palavra. Porque quando a gente obedece as palavras de Deus, meu irmão, quando a gente obedece as palavras de Deus, o sobrenatural, o céu desce, Deus ouve a nossa oração. A Bíblia fala que quando a gente ora, quando a gente adora, quando a gente o busca Ele inclina os ouvidos para nos ouvir. Então toda vez que a gente se distancia de Deus, Deus entristece, porque Ele sabe que a gente vai cair no sofrimento. Então misericórdia, Senhor, nessa noite de nós queremos estar aqui te servindo, Pai, em espírito, Senhor, e em verdade, Papai. É o maior prazer, porque o Senhor, antes mesmo de eu nascer, o Senhor já tinha um plano na minha vida. Deus já tinha um plano na sua vida antes de você nascer. Ele já tinha
uma história predestinada para mim e para você. A palavra de Deus fala. E toda vez que nós saímos da presença, Deus entristece. Mas Deus é aquele que te chama de volta. Te chama para viver as promessas. Te chama para viver os grandes propósitos dele. Não é essa circunstância que vai fazer você parar. Mas é quando você caminha no meio das circunstâncias que o milagre vai acontecer. É assim, o povo no deserto, eles estavam caminhando. Mas muitas das vezes eles reclamavam. Eles perdiam bênção. Deus abençoava, faltava alguma coisa, eles reclamavam. Deus já tinha dado a promessa para eles: a terra vai ser de vocês. A terra é de vocês, tome posse. Eles chegaram lá na terra, os 10 espiões ficaram com medo. Com medo. Você serve um Deus grande, Ele está à frente, guerreando as suas guerras. Ele está lutando por você. Não há de que ter medo. Deus, Ele cumpre a palavra dEle. Fala: eis que estou com você todos os dias. Se passares pelo fogo, não vai se queimar. Se passarem pelas águas, também as águas não submergirão. Porque eu sou o teu pai. Entenda, você é filha, você foi chamada. Você é filha, tome posse. Essa identidade aí, ela precisa ser em Cristo. Cristo, Ele nos dá uma nova identidade, dá um novo nome, dá uma nova história. Ele reescreve. Deus ele se alegra quando nós entramos no caminho dele e caminhamos com ele, porque ele sabe que o destino é de vitória, e a vitória nossa está com ele lá, reinando todo mundo junto. Não vai haver mais tristeza, nem choro, nem pranto. Não vai haver mais nada dessas lamentações, desses problemas na terra que a gente vive. Não vai haver mais nada, porque lá no céu Ele prometeu que vai ser só alegria, só adoração. Lá vai ser só, oh, aleluia, eu quero estar lá. Eu quero estar lá com o meu Jesus, porque Ele me prometeu e Ele é fiel para cumprir na sua vida. Então para de ficar nesse lugar achando que não vai dar certo. Já deu certo. Ele já venceu por você, amiga. Ele já venceu por você essas lutas. Se apega em Jesus, segura na mão dele. Ele vai ajudar você a passar. Ele está abrindo um caminho. O caminho é estreito. O caminho não é largo, não. O caminho da igreja não é largo, não, igual do mundo, que faz o que quer. Nós fazemos o que Deus quer. Que Deus quer. Ele nos modela para ser como Ele quer. Porque Ele sabe que quando a gente entramos por esse caminho, o caminho vai ser de vitória, vai ser de grande alegria. Ele vai te alegrar o seu coração. O seu coração hoje pode estar triste, mas coloca na mão de Deus esse problema. Ele vai resolver. Ele vai resolver. Confia no Pai. Ele está fazendo o melhor por você. Não se desespera. Não se desespera. Entrega nas mãos do Senhor. Confia nele e Ele tudo fará por você. Você foi remida, você foi resgatada. E você está nas mãos do olheiro. E o olheiro, ele não falha. Ele te faz de novo. Faz novas coisas. Ele faz um novo. Eis que tenho algo novo. Ele fala. E todos os dias Deus tem algo novo. Deus, Ele tem algo novo. E como a gente recebe esse algo novo? Buscando nele. A gente não fica presa nas coisas, nas situações. Aí ele fala: filho, ó, aqui, ó, olha pra cá, foca em mim. Fala, foca em mim, foca em mim. Não foca nesse povo que está querendo te derrubar, não. Foca em mim, que eu tenho vitória para você. Eu tenho vitória. Jesus, Ele tem vitória. O mundo engana você. Promete, como prometeu lá para Jesus: eu te darei reinos, eu te darei sucesso, eu te darei isso. Jesus já tinha tudo. Ele é dono de todas as coisas, filho. Dono de tudo. Então, quando o inimigo querer te dar um prato, rejeita se não for da vontade de Deus. Seu inimigo, não. Aqui, fora. Eu sou filha do rei. Eu já tenho o melhor. Eu já tenho o melhor prato. É a palavra. Eu sou filha. Eu sou escolhida. Declare isso na sua vida. Um dia que você estiver triste, você lembra que você tem um pai. Ele está olhando lá de cima, esperando que você, fale com ele. Fala: filho, o que você quer? Muitas vezes a gente não recebe porque pede mal, não sabe pedir.
E a gente tem que saber pedir para Jesus, tem que ser humilde. Desce na casa do olheiro e seja humilde para Deus. Porque Deus, Ele está acima. Ele não está abaixo de nós. Muitas vezes a gente esquece que Deus, Ele é Deus. Nós somos servo dEle. Não eles toda hora tem que descer para servir nós. Nós somos servo. Aprende a pedir para o papai. O papai é dono de tudo. E Ele é autoridade sobre todas as coisas. Aí eu termino com essa palavra com muito meu coração muito alegre com Jesus, porque Ele faz nova todas as coisas. Ele é Deus. Ele é o Deus de Abraão. Ele é o Deus de Isaac. Ele é o Deus de Jacó. Ele é o Deus de Débora, o Deus de Esther. Essas mulheres que, sabe, passaram por tantas dificuldades, parecia impossível. O que Deus fez? Elas estavam em treinamento. Deus tinha algo lindo na vida delas, um grande testemunho. Um grande testemunho, mas precisamos estar firme. Precisamos estar firme em Jesus. Precisamos buscá-lo. Precisamos ser modelados na mão do Criador. Aí a gente vai estar pronta para viver as grandes promessas do Senhor. As grandes promessas. E as promessas do Senhor é muito melhor e maior do que essas coisas que a gente vive aqui na terra. Sabe? Muito maior. Ela te preenche por completo. Você vive a plenitude de Jesus quando você busca Ele. Você vê às vezes o mundo caindo. Oh, aleluia, glória a Deus. Deus está comigo. Deus está comigo. Isso vai se resolver. Isso vai se resolver. Isso vai se... Coloca nas mãos do Senhor Jesus. Coloca na mão do Senhor Jesus. O que é impossível para você, você não consegue resolver, Ele resolve. Deus está trabalhando. E Ele trabalha por trás, assim, sabe? Os bastidores. Ele trabalha. Aquela filha rebelde. Coloca na mão de Jesus ela, sabe? Coloca na mão de Jesus. Jesus vai curando, lapidando, sabe? A gente com nossas próprias mãos, a gente não consegue, irmão. A gente só tem que mostrar para eles que Jesus mora aqui na gente, ó. A gente vive o Evangelho. Aí eles vão vendo Jesus em nós. Aí as coisas vão se resolvendo. Porque é Jesus que vai resolvendo as situações. Porque por nós mesmos a gente quer usar a nossa força do braço. E com a força do braço a gente destrói. A gente destrói. Mas quando a gente usamos a fé em Cristo, a fé remove. A fé remove muitas coisas, remove montanhas. Aquilo que é impossível para você, coloque hoje nas mãos do Senhor. Senhor, estamos aqui, Pai, com o coração, Senhor, em Ti. Senhor, restaura a sorte do Teu povo nessa noite, Pai. Oh Deus, aquilo que o Teu povo está pedindo, Senhor, a Ti, Pai. Está colocando em Tuas mãos, Jesus. Oh Deus, Tu és fiel, Senhor Jesus, para fazer a promessa se cumprir, Papai. Oh Senhor, ouve, Senhor, ouve nessa noite nosso clamor, Senhor Jesus. Ouve a nossa adoração. Entregamos, Senhor, o coração nosso por completo a Ti, Jesus. É por completo. Se entrega por completo. Oh, aleluia. E aí o Senhor... Eu creio, Senhor, que novas coisas novos testemunhos irão vir aqui na frente, Senhor, pois Tu és poderoso, Pai, para mudar cenários, Senhor, mudar trajetos, Pai. Tu és o Deus, Senhor, que faz um caminho no deserto, Pai, para o Teu povo passar. Aleluia, Jesus, eu Te agradeço pela Tua bondade, pois Tu és bom. E eu, muitas das vezes, sem merecer, o Senhor continua sendo fiel a mim, Senhor. Oh, Deus, eu Te louvo nessa noite, Te agradeço, Papai. Eu Te agradeço, Senhor. Eu Te agradeço por Teu grande amor, Espírito Santo, em nossas vidas, Pai. Cumpre em nós, Senhor, o Teu querer, o Teu chamado, Espírito Santo. Todo impedimento que caia por terra, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Faz Tua obra aqui, Pai. Faz Tua obra no meio das Tuas filhas, Senhor. Elas estão aqui com o coração aflito, Senhor. Muitas das vezes pedindo, Senhor, que eu vou fazer? Não sei mais. Se você soubesse o que eu estou fazendo, eis que faça uma coisa nova. Aleluia. Só fica na presença, só permanece. Que a vitória é sua em nome de Jesus. A vitória é sua na sua casa. Nessa complicação que você está passando aí, nessa situação adversa aos seus olhos. Mas Deus é o Deus do impossível. Deus é o Deus do impossível. Ele vai mover por você essa impossibilidade. Assim como Ele abriu o mar vermelho, era impossível ali o povo passar, o inimigo estava atrás.
O inimigo estava querendo matar todo o povo de Deus, mas o povo de Deus clamou e o Senhor abriu ali. O Senhor abriu o mar vermelho. O que é impossível para você é possível para Deus. Coloca nas mãos do Senhor a tua vida, a tua casa, a tua família, os seus, que Ele está cuidando de você. Enquanto você faz a obra do Senhor, enquanto você vem fazer o chamado do Senhor, Deus vai quebrando grilhões, pondo por terra as obras de Satanás, porque Ele veio para vencer, e Ele nos deu autoridade para pisar em serpentes e escorpiões, através da palavra dEle. Aleluia, Jesus. E assim venceremos, para a honra e glória do nome de Jesus. Amém, Pai. Amém, amém, amém. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada, Senhor, pois eu consegui passar o que o Senhor... Eu falei, Senhor, eu quero que o Senhor fale o que o Senhor quer. E o Senhor falou a mensagem